A gente parou ontem aqui só na implementação dessa velocidade básica que a gente estava trabalhando. Tá? A gente viu isso durante a semana passada, né? E aqui o que a gente tinha implementado ontem foi simplesmente uma aceleração que vai, né, uma força de aceleração, que nem é uma força propriamente que a gente não está calculando física, mas é um vetor que sai do local em que está o objeto e vai até a localização do nosso alvo. Tá? E o movimento é baseado nesse vetor. Tá? Então o que a gente precisa fazer é o seguinte, implementar nesse vetor de aceleração, na verdade, aquele vetor de rotação, tá? Para ele movimentar de forma mais controlada, entre aspas. Tá? E a gente vai ver agora, então, a gente vai criar uma função para fazer esse cálculo. Tá? E uma coisa que a gente ainda não viu durante essas aulas foi o uso de um outro tipo de função que não fosse essa com void. Né? Todas as funções que a gente fez até agora foi com esse void. O que a gente vai fazer então agora é uma função que vai retornar um valor para a gente. Tá? Ou seja, a gente vai pedir para ela fazer um cálculo de qualquer coisa e ela vai retornar para a gente o resultado desse cálculo. Tá? Por exemplo, vou fazer só um exemplo para vocês observarem. Tá? Vou chamar aqui uma função string chamada teste de retorno. Não precisa copiar isso aqui não, tá? Estou fazendo só de exemplo para vocês observarem. Tá? Teste de retorno, beleza. Tudo que essa função vai fazer, tá, é retornar para a gente, por isso que a gente usa esse comandinho retorno, né? No final do processamento dela, ela vai mandar o resultado de volta para quem chamou essa função. Tá? E no caso, eu vou pedir para ela retornar uma frase, qualquer, sei lá, frase de teste. Tá? Então aqui, o que é importante de se observar nesse tipo de coisa? Quando a gente usa uma função que não é do tipo void, tá? Significa que essa função obrigatoriamente tem que retornar algum valor para quem fez a chamada. Tá? E o tipo de valor que é retornado é dado pelo tipo de função que é discriminado naquela chamada ali. Tá? No caso ali string, essa função não vai poder retornar um número inteiro nem um ponto flutuante, ela tem que retornar um conjunto de caracteres, ou seja, uma string, tá? Uma frase. E posteriormente, deixa eu só fazer o teste aqui então para vocês observarem. Dentro da função atualiza, a função atualiza vai se repetir o tempo todo. Vou fazer no método construtor ali, porque ele é chamado só uma vez e fica mais fácil. Tá? Então, vou criar uma variável chamada frase, tá? E vou dizer agora que a frase vai ser igual ao resultado da função teste de retorno. E vou mandar imprimir essa variável frase. Nesse caso aqui, como eu estou só mandando esse print alien, o resultado vai aparecer aqui no meu console de saída. Tá? Então vou mandar rodar. Pronto, aí aparece então aqui no meu rodapé a frase de teste. Tá? Ela só aparece aqui porque eu estou mandando imprimir essa variável, que por sua vez recebeu o valor de retorno lá daquela função de teste. Tá? Então, vamos escrever aí a nossa função. Tá? Como ela vai retornar um vetor, então a gente tem que usar uma função do tipo, não do tipo void, né, porque o tipo void não retorna nada, mas a gente vai usar o tipo pvector, tá? Que é aquele objeto de vetor que a gente estava usando. E vamos chamar então essa variável, essa função de
steer vector, então, o nome dessa nossa funçãozinha. E a gente podia também aqui, ela vai precisar de um argumento que é o vetor de alvo. Por exemplo, a gente está usando como alvo o mouse, né, ou aquele vetor que a gente manda ponteiro do mouse. Então a gente pode usar aqui, vamos colocar um vetor aqui que ela vai ter que receber, um p-vector. Opa. P-vector alvo. Tá. Bem, uma coisa que é sempre prudente a gente, eu pelo menos gosto de fazer isso. Sempre que eu já declaro uma função que vai ter que retornar obrigatoriamente alguma coisa, como é no caso dessa função p-vector, eu sempre coloco também de cara o return ali embaixo. Tá? Esse return é o comando que vai realmente, por exemplo, apontar qual que vai ser o objeto que vai ser retornado lá para quem chamou a função. Tá? Então eu já coloco ele ali para não esquecer que eu tenho que colocar um valor de return ali, senão ele vai dar erro. Tá? Ele vai dar erro porque ele não vai simplesmente aceitar uma função que tem um tipo específico, no caso o p-vector. Ele não vai aceitar que essa função não retorne um valor. E ele ainda vai reclamar se esse valor que for retornado não for um valor de p-vector, ou seja, não for um objeto p-vector. Né? Ele vai reclamar também. Então, quando a gente usa essas funções com um tipo específico para ela processar, é necessário a gente ter sempre essa preocupação de que se ela é declarada com um tipo, sei lá, qualquer float, int, string ou p-vector, sei lá o que for, ele vai ter que retornar uma variável daquele tipo, tá? Sempre. Okay? Então, assim, como a gente vai ter que retornar um vetor, né, um vetor que a gente quer, o vetor steer, é bom a gente já fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que processar esse vetor, então já vamos criar o bendito aqui, né? A gente cria esse vetor e a gente lá embaixo vai dizer que é ele mesmo que vai ser retornado. E nesse intervalo aqui, que vai ser, né, onde está esse blá 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 todo aqui, a gente vai colocar a nossa lógica de processamento para conseguir o vetor que a gente quer. Tá? Eu só estou curioso agora em uma coisa que eu quero conferir aqui. Peraí. Eu estou com uma certa dúvida que está me atormentando, que é além da pronúncia, o significado exato dessa palavra. Steer, porque to get the course of something, to follow, pursue, direct the course of Deixa eu ver a pronúncia correta. Está alto. Então, não, na verdade o significado é tipo... Isso é uma coisa do tipo guia. Esse é o nosso vetor de guia aqui. Porque eu estava confundindo com outra palavrinha. Muito bem.